Bom dia. Estamos na 21ª semana do Tempo Comum. E as leituras deste domingo exigem uma resposta. Ou seja, exigem de nós uma resposta. E como o exemplo da primeira leitura, que é tirada do livro de Josué. Josué foi o grande líder que sucedeu a Moisés e, portanto, após a introdução da Terra Prometida, a conquista de todo o território, Josué convoca os importantes das tribos de Israel para uma grande assembleia em Siquém. E é nessa assembleia que então Josué coloca o povo sobre esta questão. A quem quereis vós servir? A qual Deus quereis vós servir? Àqueles dos vossos pais do lado lá do rio, portanto, do Eufrates, portanto, dos tempos de Abraão, ou aos deuses Baal, que os a terra hoje habitais, ou ao Senhor que os libertou da terra do Egito. Claro que a opção já tinha sido feita pelo Senhor Yahvé no sopé da montanha do Sinai. Mas realmente era preciso uma clarificação, porque há sempre gente que diz, não, foi um Deus libertador, não temos dúvida nenhuma, mas será que ele é tão forte e tão bom como o Deus Baal, que é o Deus da fecundidade, e que dá fecundidade aos campos e às pessoas e aos animais? Então, Josué faz esta pergunta fundamental nesta grande assembleia de Siquém. E então ele, olha, não sei por quem vós quereis servir. Eu e a minha família serviremos o Senhor. E logo o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, que nos fez sair a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele que, diante dos nossos olhos, realizou tão grandes prodígios e nos prometeu e nos protegeu durante o caminho que percorremos entre os povos por onde passamos. Também nós queremos servir o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. No Evangelho, e terminamos esta série do chamado discurso do Pão da Vida, também no Evangelho Jesus agora faz uma pergunta aos seus discípulos. Aliás, o Evangelho começa por dizer, naquele tempo, muitos discípulos de Jesus, ao ouvir-me dizer aquelas palavras, disseram, estas palavras são duras, quem pode escutá-las? E Jesus, então, conhecendo interiormente o que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes, isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá a vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não acreditam. Na verdade, Jesus bem sabia, desde o início, quem eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou, por isso é que vos disse, ninguém pode vir a mim se não vos for concedido por meu Pai. A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não andavam com Jesus. E Jesus disse aos 12, também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro, para quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus. Portanto, neste diálogo deste capítulo 6 de São João, os diálogos de Jesus são com a multidão, com os judeus e agora com os discípulos e termina com os apóstolos e os apóstolos com a resposta de São Pedro. A nós também o Senhor nos pergunta e quer saber de nós, a quem quereis também servir? Isto incomoda-vos as minhas palavras? Que aceitar esta união eucarística de vós comigo e eu convosco? E Pedro responde, para quem iremos nós, Senhor? Somente as palavras de vida eterna.
Reparai que, às vezes, nós na religião dizemos sempre vamos adorar a Deus, vamos amar o Senhor e tal, e poucas vezes servir o Senhor. É a palavra servir que aparece hoje. É perguntando-me Josué, aqui em Jesus, e também na carta de São Paulo aos Efésios, que diz às mulheres que devem ser submissas aos maridos. Este termo é bem pesado, bem forte, mas diz aos maridos que amem as suas mulheres, que as sirvam, que se entreguem a elas como Cristo se entregou pela Igreja. E, portanto, os maridos, há muito mais exigências feitas aos maridos do que às mulheres. Portanto, a religião concreta levada à família, ao seio da família, às relações familiares. E, por isso, a exigência ao homem é mesmo muito grande, e este mistério mesmo muito grande. É grande este mistério em relação a Cristo e à Igreja. Trata-se de servir a Deus. E então cá fica a pergunta, e vós quereis servir? No início do novo, terminando quase férias e a pensarmos no novo ano pastoral, também fazemos a pergunta, quereis servir o Senhor? Quereis dedicar-vos concretamente a alguma das atividades que a paróquia desenvolve para prosseguimento da sua missão? Então, pois, continuamos a convidar, como nos últimos domingos, saboreai e vede como o Senhor é bom. Portanto, nunca fomos defraudados, os justos clamaram, o Senhor os ouviu, livrou de todas as suas angústias, o Senhor está perto, os que têm o coração atribulado, salva os de ânimo abatido. Portanto, nós queremos saborear o Senhor, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Deus. Obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser.